Olá, chamo-me Tatiana Diamantino, tenho a licenciatura e o mestrado em Bioquímica. Atualmente sou técnica do Instituto Politécnico de Castelo Branco e trabalho no Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, mais propriamente no Laboratório de Biologia Molecular. Nós hoje vamos falar sobre as técnicas de Biologia Molecular que desenvolvemos no laboratório e que vocês irão executar nas próximas aulas práticas. Primeiro, vou fazer uma apresentação acerca do Centro de Biotecnologia. Ora bem, o Centro de Biotecnologia é uma parceria entre o Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Câmara Municipal do Fundão, a Universidade de Beira Interior da Covilhã e a Universidade de Campinas do Brasil. E concentra as suas atividades na identificação, na caracterização, na multiplicação e conservação de espécies vegetais que tenham interesse comercial. Está dividido em vários setores, nomeadamente o da micropropagação, o da fitoquímica e o da biologia molecular, que é o laboratório onde irão desenvolver as vossas próximas aulas práticas. Antes de especificar cada uma das técnicas, vou primeiro contextualizar-vos acerca do conceito de biologia molecular, também acerca da importância da aplicação destas técnicas e sobre fazer-vos uma perspectiva histórica da evolução da ciência. Ora bem, a biologia molecular é a área da biologia que relaciona a estrutura das macromoléculas com a sua atividade biológica nas células. E foi através desta ciência que descobriu que o DNA era um material genético. Porém, quer que tenham em consideração que muitos estudos e muita investigação foram desenvolvidos até se chegar a esta conclusão. Nomeadamente, desenvolveu-se a teoria sobre a origem das espécies, isolou-se o DNA, estudou-se a relação entre genes e proteínas e então só mais tarde é que se provou que o DNA era um material genético. Ora, o DNA é um ácido desoxirribonucleico e consiste num polímero de nucleótidos, que é formado pelo grupo fosfato, pela sua pentose, que é a desoxirribose, e depois pelas bases associadas, a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Por cristalografia de raio-x provou-se que esta biomolécula apresenta uma estrutura em hélice e mais tarde, o que permitiu o ganho do Prémio Nobel, provou-se então que o DNA era uma dupla hélice, cujas suas cadeias são antiparalelas, ou seja, estão em sentidos opostos e ligam-se entre si por complementariedade entre as bases por pontos de hidrogênio. Sendo o DNA um ácido desoxirribonucleico que está no interior da célula, eu quero realçar-vos que a célula é a unidade básica e fundamental da vida e provém sempre de células pré-existentes e é a unidade da hereditariedade da reprodução e do desenvolvimento de todos os seres vivos. Existem duas classes de células, temos as células procarióticas e as células eucarióticas, sendo que estas últimas ainda se dividem em células eucarióticas animais e células eucarióticas vegetais. Como nós aqui no centro apenas trabalhamos com espécies vegetais, vamos estar sempre a considerar que estaremos a trabalhar com células eucarióticas vegetais que têm algumas particularidades que ao longo da apresentação vou-vos explicar. Então, a ciência continuou a evoluir e desenvolveu-se o método da sequenciação enzimática do DNA, desenvolveu-se o PCR, ou seja, a reação em cadeia da polimerase, conseguiu-se sequenciar o primeiro genoma e nós atualmente conseguimos executar estas técnicas de uma forma cada vez mais precisa, mais rápida e eficaz. Então, contextualizando, é importante aplicar as técnicas de biologia molecular porque cada vez mais nós temos observado alterações ambientais. E essas alterações ambientais estão a pôr em risco o equilíbrio dos ecossistemas e a biodiversidade. E estão a induzir a que os seres vivos cada vez mais sofram alterações e diferenciações específicas para se conseguirem adaptar e evoluir, se não sofrem o risco de serem extintos. Por isso, os principais objetivos consistem em estudar essa variabilidade genética das espécies, a alteração dos genes ao longo do tempo, complementando sempre com os métodos estatísticos. Ou seja, nós, através das técnicas, vamos conseguir verificar alterações nas sequências nucleotídicas do DNA, alterações no tamanho do genoma e os métodos estatísticos vão-nos quantificar essas alterações observadas. As principais finalidades poderá ser ao nível do melhoramento e da conservação genética, pois, como já referi, devido às alterações climáticas, portanto, tem ocorrido redução da precipitação, maior risco de incêndios, aquecimento global, também uma subexploração dos solos e uma grande pressão antropogénica e por isso é essencial que nós, através destas técnicas, consigamos identificar e selecionar as populações que apresentem maior riqueza e diversidade haplotípica de interesse para a conservação, pois os clones devem ser representativos dessa diversidade genética das espécies.
Por outro lado, também podemos fazer um estudo da história evolutiva das espécies, ou seja, perceber como é que houve as tendências migratórias, portanto, onde é que foi o centro de origem dessa espécie, como é que determinados eventos geológicos e climáticos do passado possam ter sido responsáveis pela criação de barreiras geográficas e criar populações fragmentadas, ou seja, populações que estão mais diferenciadas, mas menos diversificadas e, por isso, mais susceptíveis à extinção. Portanto, de uma forma geral, nós estamos a criar um seguro contra o risco de extinção de uma espécie e, assim, assegurar a biodiversidade. Agora sim, vou-vos falar das várias técnicas moleculares que nós desenvolvemos aqui no laboratório. Ora bem, de uma forma geral, nós podemos dividir as técnicas em 3 grandes etapas: a extração do DNA, a amplificação e, por último, a análise dos fragmentos. Vamos começar pela extração do DNA. Para extrair o DNA, podemos usar o método convencional, através de um detergente catiónico CTAB, ou os kits comerciais. Nós aqui no laboratório optamos preferencialmente por usar o método convencional. Porquê? Porque a partir de processos de optimização nós conseguimos obter uma amostra de elevado rendimento, elevada pureza e de uma forma extremamente mais económica comparativamente aos kits. Agora, tratando-se do método convencional, requer optimizações de acordo com o tecido vegetal. Por outro lado, o sucesso deste processo também vai ser muito influenciado pela qualidade da amostra. O ideal é nós usarmos amostras os mais jovens possíveis, porque são mais ricas em células, conseguimos maximizar o rendimento e temos menos de outros contaminantes. Por outro lado, usar amostras que tenham sido devidamente acondicionadas ou então o mais frescas possíveis. Para quê? Para assegurarmos a estabilidade estrutural e funcional da biomolécula de interesse. Ora, se estamos a falar em extração do DNA, e sendo o DNA um ácido desoxirribonucleico, que está no interior da célula, na sua grande maioria no organelo nuclear, nós temos que pensar na estrutura da célula. Como nós aqui só trabalhamos com espécies vegetais, vamos ter células eucarióticas vegetais, que têm uma particularidade, que é a presença de parede celular. A parede celular é uma estrutura rígida, confere proteção e suporte à célula, mas que vai constituir a nossa primeira barreira de acesso ao DNA. E por isso o primeiro passo do processo mecânico consiste num passo de maceração, ou seja, trituração do material vegetal para quebrarmos esta estrutura. Depois temos a segunda barreira de acesso ao DNA, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Por isso é que nós, no método convencional, usamos um detergente catiónico que vai solubilizar esta membrana, ou seja, vai quebrar as ligações glicosídicas que estão presentes e vai nos possibilitar, então, promover a lise celular. Posteriormente, por métodos de precipitação e de centrifugação, vamos conseguir isolar o DNA. Especificando mais os passos que vocês irão executar na próxima aula prática. Temos então o material vegetal. O material vegetal vai ser colocado no almofariz para procedermos ao passo mecânico, ou seja, vamos degradar a parede celular. Deste processo vamos obter um pó fino que transferimos para um Eppendorf. Depois, a este Eppendorf vamos adicionar um tampão CTAB. Ou seja, nós temos o CTAB, que é o detergente que vai solubilizar a membrana, possibilitando a lise celular, e vamos ter um tampão porque eu também quero assegurar a estabilidade estrutural da biomolécula de interesse e assegurar que vou eliminar as impurezas. Por isso, este tampão é composto por 3HCl, que nos vai assegurar ter um pH perto de 8, que é o pH ao qual o DNA é estável, NaCl, que vai ajudar a minimizar as repulsões eletrostáticas, uma vez que, devido aos grupos fosfatos, o DNA apresenta carga negativa, então o NaCl vai contribuir com íons de carga positiva, os cationes, neutralizando a carga. Depois temos o EDTA, que é um agente quelante, que vai queletar os cofatores cálcio e magnésio, impedindo a ação das tenases que degradariam o DNA. Temos o beta-mercaptoetanol, que inibe a oxidação do DNA, e o PVP, que vai ajudar na eliminação das proteínas, ou seja, dos contaminantes. Temos este tampão, adicionamos ao Eppendorf, que contém o nosso material vegetal já macerado, e deixamos incubar durante meia hora a 65 graus. Posteriormente, adicionamos uma solução clorofrómio alcoolisoamílico. Esta solução vai ajudar no processo de precipitação das proteínas. E por isso, após uma centrifugação, vamos obter a fase aquosa, chamada sobrenadante, e a fase orgânica, chamada de pellet. Como esta solução precipita as proteínas, vamos desprezar o pellet, porque o precipitado tende-se a depositar, e vamos recuperar o sobrenadante.
e este sobrenadante vamos colocar noutro Impendorf e vamos repetir este processo mais 2 vezes para maximizar a pureza da amostra. De seguida adicionamos isopropanol, que é um álcool que vai precipitar o DNA. Por isso, após a centrifugação, nós vamos recuperar agora o pellet e vamos desprezar o sobrenadante. A este pellet vamos ressuspender em tampão TE, que é o tampão TRIS EDTA. Mais uma vez, este tampão vai ajudar na estabilidade do DNA. Nós, aqui no laboratório, efetuamos 2 passos extra para maximizar a pureza da amostra, que consiste na adição da renase, que é a enzima que degrada o RNA, e a proteinase K, que é a enzima que degrada as proteínas. No final do processo, nós temos sempre de confirmar a qualidade da amostra que foi extraída, pois a presença dos contaminantes vai ter grandes interferências na segunda etapa, que é o PCR. Por isso, eu normalmente, observando o pellet, já consigo ter uma percepção se a amostra foi ou não foi bem extraída. Ou seja, se eu obtiver uma coloração acastanhada, se eu obtiver um pellet de grandes dimensões, uma amostra muito viscosa, significa que está contaminada com proteína e por isso eu tenho que repetir todo o processo de extração, fazendo as devidas otimizações. Caso eu obtenha um pellet fluido de cor esbranquiçada, eu vou então confirmar a eficácia deste processo através de uma eletrofrese em gel de agarose. Ora, a eletrofrese é uma técnica que nos vai separar os ácidos nucleicos de acordo com o tamanho da carga e com a conformação. Neste caso, a velocidade de migração vai ser diretamente proporcional à carga e à intensidade da corrente, inversamente proporcional ao tamanho dos fragmentos. Ou seja, como o DNA apresenta carga negativa devido aos grupos fosfatos, ele irá migrar do cátodo para o ânodo. E os fragmentos de menores dimensões irão migrar mais e os fragmentos de maiores dimensões irão migrar menos. Em termos práticos, aquilo que nós fazemos é preparar um gel de agarose, portanto, pesamos a agarose e dissolvemos a agarose no tampão TAE. O tampão TAE é um tampão que contém tris, acetato e EDTA. Mais uma vez, o tris serve para assegurar o pH perto de 8, o acetato para conferir os iões necessários à condução da corrente e o EDTA para evitar a ação das tenases. Deixamos o gel solidificar e, após solidificar, vamos injetar as amostras. As amostras extraídas, nós temos que adicionar previamente o loading buffer, que é uma mistura de azul de bromofenol com glicerol. Ou seja, o azul serve para dar cor e o glicerol serve para dar densidade. Isto é, permitir que quando nós estamos a injetar as amostras nos poses, elas não se espalhem. Vamos colocar a corrida a decorrer durante um determinado tempo e voltagem e depois, no fim, após esse tempo de corrida, vamos então visualizar o gel num transiluminador, que devido à presença do Green Safe vai haver emissão de fluorescência quando irradiar a 300 nanômetros. Ora, após a visualização do gel, se eu observar dupla banda, se eu observar que a amostra, a banda está arrastada, se eu observar que a amostra praticamente nem saiu do poço, portanto está muito viscosa, significa que eu tenho contaminação. Logo, nós temos que repetir todo o processo de extração, fazendo as devidas optimizações. Caso observemos uma única banda sem arrasto, significa que a amostra está pura e está íntegra e podemos prosseguir para a segunda etapa. Nós, na prática diária aqui do laboratório, geralmente para confirmar a integridade e a pureza da amostra, fazemos apenas um processo de eletrofrese. Porém, quero que tenham noção que também é possível fazer-se a quantificação, ou seja, saber exatamente a quantidade de DNA que nós conseguimos extrair em nanograma por microlitro. Para isso, usamos um nanofotómetro. O nanofotómetro nós vamos ler a absorvância a 260 nanômetros, pois as ligações duplas dos anéis das bases absorvem este comprimento de onda. Fazemos um rácio entre 260 e 280, porque as proteínas absorvem a 280, e se tivermos uma razão entre 1,8 a 2 é o ideal. Se for superior, significa que temos a contaminação com RNA. Se for inferior, significa que temos contaminação com proteínas. Nós aqui não usamos muitas vezes este processo porque nas repetições das leituras obtém-se alguns valores discrepantes, portanto há pouca precisão. Agora, vamos falar na segunda técnica, portanto, houve a extração do DNA, após a extração confirmar a qualidade da amostra extraída através de eletrofrese em gel de agarose e depois aplicamos então a segunda técnica. A segunda técnica consiste na amplificação do DNA, ou seja, o PCR, a reação em cadeia da polimerase.
esta técnica vai nos permitir obter grandes quantidades de DNA a partir de uma pequena amostra. E este aumento é exponencial. Contudo, nós temos de conhecer a sequência de DNA que queremos amplificar, porque temos que ter os oligonucleótidos, ou vulgarmente designados por primers, que se vão ligar às extremidades das cadeias a amplificar. Ora, em que é que consiste o PCR? O PCR consiste na aplicação de cerca de 30 a 40 ciclos. Não é aconselhável aumentar muito o número de ciclos porque perdemos a especificidade da reação, sendo que cada ciclo é composto por 3 etapas. A primeira é a desnaturação, a segunda a hibridação e a terceira a polimerização. Então, a desnaturação consiste em aplicar alta temperatura, cerca de 94 graus. Para quê? Para se quebrar as pontes de hidrogênio que estão a ligar as duas cadeias de DNA. De seguida temos o passo mais crítico deste processo, que é a hibridação. Aqui nós temos que usar a temperatura ótima de acordo com os primers que selecionamos. E este passo consiste então na ligação dos primers às extremidades das cadeias a amplificar. Por último, vamos ter a polimerização, que é a etapa que vai decorrer a 72 graus e que consiste então na ação de ataque polimerase. Esta etapa é a fase em que a enzima irá catalisar as ligações fosfodiésteres entre os nucleótidos e nós, neste caso, usamos ataque polimerase porque ela é uma enzima termostável, ou seja, asseguramos que ela não sofre desnaturação durante o primeiro passo a alta temperatura. Então, em termos práticos, o que é que nós iremos fazer depois aqui na aula prática? No Eppendorf, vamos pipetar ataque polimerase, o cloreto de magnésio que ajuda na ligação dos primers, os primers, que neste caso temos o F e o R, porque o F vai se ligar à cadeia do 5 para o 3' e o R irá se ligar à cadeia do 3 para o 5'. Depois vamos distribuir esta mix nos tubos de PCR e adicionamos individualmente a amostra de DNA extraída. Colocamos no termocirculador e deixamos decorrer os ciclos. No final dos ciclos, vamos ter então a última etapa, que é a análise de fragmentos. A análise de fragmentos decorre num sequenciador capilar e é mais nem menos do que uma eletroforese capilar. Dizemos eletroforese capilar porque os capilares vão ser aqui o suporte sólido, que é o suporte por onde a qual a amostra irá migrar. Sendo uma eletroforese, vai então separar os fragmentos por tamanho, através da aplicação de um campo elétrico, sendo que a velocidade de migração também vai ser inversamente proporcional ao tamanho, ou seja, os fragmentos de menores dimensões vão ser detectados primeiro e os fragmentos de maiores dimensões vão ser detectados depois. Então, o que é que vai acontecer? Durante a eletroforese capilar, vai haver injeção eletrocinética da amostra, a amostra entra no capilar, vai percorrer todo o capilar até chegar ao laser. No laser, há a incidência de um feixe e como os fragmentos apresentam marcação, portanto, estão marcados com fluorocromos, vão emitir fluorescência. Os sinais de fluorescência vão ser registados pelo detector, que vão convertê-los em dados digitais e os vão guardar no software de análise, que é o GenMapper. Agora, vocês perguntam porquê que os fragmentos vão emitir fluorescência? Porque nós, na etapa anterior, portanto, no PCR, marcámos os primers com fluorocromos. Existe uma grande diversidade de fluorocromos. O FAM, que vamos obter cor azul, o NID, que vamos obter cor preta, o VIC verde e o PET vermelho. O LIS também é um fluorocromo, mas nós não usamos para a marcação dos primers. Porquê? Porque o LIS 600 é um marcador de referência do laboratório. Ele vai ser usado por parte do equipamento para gerar uma curva padrão. E é através dessa curva padrão que ele vai conseguir depois determinar o tamanho relativo dos fragmentos respectivos a cada amostra. Então, em termos práticos, o que é que nós iremos fazer? Vamos preparar uma placa, a placa contém vários poços e em cada poço vamos adicionar a formamida, o LIS 600, que é o tal marcador de referência, e o produto de PCR que fizemos na etapa anterior. Depois colocamos a placa no equipamento e vai ocorrer então o processo todo de corrida eletroforética. No fim, vamos obter uns eletroferogramas. Agora, eu falei-vos que no PCR nós usávamos primers que iriam se ligar às sequências das cadeias a amplificar. E quero que tenham em conta que nós aqui podemos usar uma grande diversidade de marcadores. Existem os RAPTs, existem os AFLPs, os RFLPs, os SSRs, ou designados por microsatélites, que neste caso são os mais utilizados.
Porquê? Porque eles apresentam características extremamente vantajosas, nomeadamente serem muito polimórficos, serem codominantes, serem multialélicos, serem muito reprodutíveis, fáceis de trabalhar e por isso são os mais aplicados atualmente nos estudos genéticos. O que consistem estes microsatélites? Eles consistem numa sequência ou numa repetição de sequências simples. E existem microsatélites nucleares e microsatélites do cloroplasto, porque não sei se recordam que eu, no início, disse que nós só trabalhávamos com espécies vegetais, logo íamos ter células eucarióticas vegetais, que tinham algumas particularidades. Referi-vos uma, que era a parede celular no processo de extração, e agora temos outra, que é o facto destas células possuírem cloroplastos, e os cloroplastos também contêm DNA. Por isso, nós podemos usar microsatélites nucleares, portanto, do DNA do núcleo, como microsatélites do cloroplasto, que têm a vantagem de ser uma molécula que não sofre recombinação. Portanto, só é herdada pela via materna e é uma molécula mais pequena e mais fácil de ser sequenciada. Contudo, é mais conservada em termos de tamanho e em termos de estrutura. Então, ora bem, foi feita a extração, foi feito o PCR, foi feita a análise de fragmentos e no final o que é que nós vamos obter? Os eletroferogramas. E eu agora vou-vos explicar como é que nós fazemos essa interpretação destes resultados que obtivemos. Ora bem, eu aqui tenho dois exemplos, são sempre amostras vegetais de medronheiro e tenho exemplos para microsatélites do cloroplasto e tenho exemplos para microsatélites nucleares. Em termos de raciocínio e de interpretação é bastante similar. Então, neste caso, como vocês visualizam neste diapositivo, nós temos 6 microsatélites do cloroplasto. A cada um é dado um nome, temos o A1, o AU2, o AU4 e assim sucessivamente. Cada um tem associado um motivo de repetição e o tamanho que será de esperar obter. Se nós visualizarmos estes eletroferogramas, temos aqui um para cada amostra, neste caso 4 amostras que foram analisadas. E se observarmos o tamanho dos fragmentos, visualizamos que nas duas primeiras amostras temos um tamanho de 307 pares de bases e nas últimas duas temos um tamanho de 308. Ora, como o primer que nós usamos tem como motivo de repetição a adenina, portanto é mononucleótido, eu posso dizer que existe aqui polimorfismo, porque eu tenho variação em pelo menos um par de bases nos tamanhos para cada amostra. Num tenho 307 e nas outras tenho 308. Portanto, posso identificar polimorfismo entre estas amostras. Em relação ao segundo primer que nós utilizamos, temos aqui o AU2. Nós também fizemos então a análise de fragmentos para 4 amostras. E se vocês visualizarem, na primeira amostra temos 285, na segunda temos 283. Ora, como este primer também é mononucleótido, portanto, temos polimorfismo, porque temos a variação em pelo menos um par de bases entre o tamanho dos fragmentos das duas amostras. Okay? Em relação a microsatélites nucleares, o raciocínio é o mesmo. Neste caso, usamos 3 microsatélites nucleares, o M2, o AU57 e o AU1427. Também temos os motivos de repetição e o tamanho dos fragmentos a serem esperados. Se vocês visualizarem este exemplo entre duas amostras, neste caso foi feito para o primer M2, verificamos que a primeira amostra temos um tamanho de fragmento de 166 e na segunda de 86 pares de bases. Ora, como este primer é dinucleótido, portanto tem um motivo de repetição CT, eu posso identificar polimorfismo entre estas duas amostras, porque tenho variação em pelo menos 2 pares de bases. Okay? Então, no final de toda a aplicação das técnicas, portanto, extração, PCR, análise de fragmentos, nós obtemos uma tabela deste género, em que para as várias amostras que analisámos e para os vários primers utilizados, temos o tamanho dos fragmentos respectivos. E agora o que é que se faz com isto? A análise de dados. Ora, a análise de dados vai depender muito do objetivo e das respostas que nós queremos obter do trabalho. O que é que acontece? Temos que ter um bom delineamento experimental, portanto, vocês têm que ter a ideia que logo desde o início temos que ter muito bem definido o número de populações a estudar, o número de indivíduos por população, que é para assegurar que os resultados que nós vamos obter sejam credíveis e sejam confiáveis. Para fazer a análise de dados, nós podemos usar vários tipos de softwares. Temos o Erlankin, temos o Genalex, temos o STA e vamos escolher o software que nos é mais adequado de acordo com os parâmetros que nós queremos determinar. E agora, que respostas é que nós podemos obter através da análise de dados? Podemos, por exemplo, fazer um estudo de genética de populações. Ou seja, este exemplo aqui, nós aplicando o software Genalex,
Fizemos a determinação de vários parâmetros de diversidade genética e nós conseguimos assim identificar as populações que apresentam maior riqueza haplotípica, ou seja, que são mais diversificadas, as populações que são mais diferenciadas, mas menos diversificadas, também perceber o centro de origem de uma espécie, entre muitas outras respostas. Podemos, por exemplo, também, usando a distância genética de Ney, estabelecer as relações filogenéticas entre os indivíduos e construir, então, árvores filogenéticas. Podemos fazer estudos de fingerprinting. Portanto, existe uma grande diversidade de respostas que nós podemos obter usando estas técnicas de biologia molecular e fazendo uma análise de dados, com o principal objetivo de criar um seguro contra o risco de extinção de espécies e assim no futuro podemos fazer uma reintrodução dessa espécie, uma reabilitação do ecossistema e assegurar a biodiversidade.